Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para tratar de um assunto muito pertinente nesses últimos dias no meu país, no nosso Brasil, que é o assunto da política. Eu sei que é um assunto que não agrada a muitos, mas que tem sido necessário que nós toquemos nesse assunto. Eu tenho minha opinião, eu tenho meu candidato e eu gostaria de expressar essa minha opinião aqui e você não é obrigado a concordar com ela. Eu acredito que um país ele passa por diversas fases e para cada fase é necessário um tipo de atitude. Para cada situação é necessário um tipo de reação. E detalhe, o nosso país já vem há um bom tempo vivendo sobre o governo do PT. Bem verdade, houve uma pequena interrupção agora, após haver o impeachment da Dilma e entrar um candidato do PMDB, mas a roupagem do Brasil já está há um bom tempo com a visão de esquerda, a visão do PT. Nós temos visto que a saúde, a educação, a segurança e vários outros fatores está precário. O que é chamado de cultura no país é um absurdo. Um absurdo que um cantor que nem canta venha ganhar como o melhor cantor do país. A área cultural do país está mínguas. Nós vemos exposições que são dadas como arte, onde há desrespeito a símbolos religiosos, onde hóstias são símbolos católicos, símbolos religiosos, são ali vilipendiadas com frases horríveis, o desrespeito religioso, o desrespeito moral até para com as crianças, como, ao meu ver, um certo incentivo à pedofilia, onde uma criança é exposta a um homem nu e essa criança vai tocar o homem nu. E fora imagens onde é desenhado cenas de pedofilia, onde é desenhado cenas de zoofilia, e por que não dizer até de racismo, onde dois homens brancos estão ali sodomizando e tendo relação sexual com um negro, e dá para ver ali que a ideia que passa é de uma dominação por meio do sexo, mas uma dominação. Enfim, um país onde a cultura está mínguas, onde a saúde está mínguas, a segurança está mínguas, você não pode andar seguro pelas ruas de cidades que são chamadas maravilhosas, como o Rio de Janeiro, onde quando o estrangeiro vem para o Brasil, ele é recomendado a não estar no Rio de Janeiro, uma cidade que poderia ser um centro turístico muito maior do que é. A insegurança tem impedido isso. E o número de policiais mortos é número de guerra, gente. O número de balas perdidas é número de guerra. Não podemos continuar assim. Eu vejo a questão política, ilustrando aqui, como futebol. Por quê? Num jogo de futebol, há várias condições. Existe quando o jogo termina 0-0 no primeiro tempo e vai para o segundo tempo, e é um campeonato onde o time precisa ganhar, não pode empatar, não pode ficar no 0-0. Existe aquele jogo que você está ganhando de goleada, existe o jogo que você está perdendo de goleada. Existe o jogo onde o atacante adversário está fazendo uma bagunça na defesa, onde o lateral adversário está fazendo uma bagunça, onde o time adversário é bom no cabeceio e está vendo muito cruzamentos, enfim, vários cenários. Aí o técnico ele vai olhar o cenário do jogo, dependendo do cenário, de quanto está o placar, de qual jogador ou jogadores adversários está se destacando, qual jogador do seu time está sendo o ponto fraco, enfim, vários fatores, está chovendo ou não, enfim, se ele vai analisar e dependendo do cenário, a mudança vai ser tomada de acordo com o cenário. Então há jogos, por exemplo, em que o time precisa de alguém habilidoso para furar aquela defesa. Então você vai pegar um jogador habilidoso e vai substituir um que não é tanto do ataque, vai colocar, porque o time precisa fazer gol, precisa de um goleador, precisa de alguém para romper, furar aquela defesa. Em outro momento, o time precisa segurar o jogo. Então você não vai botar 3, 4 atacantes, você provavelmente vai tirar alguém de ataque e vai botar alguém que segure mais. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo dizer que dependendo do cenário político, aquele que vai entrar, ele deve ter uma visão e um comportamento de acordo com a situação que aquele país se encontra.
Ilustrando de novo, imagine um time que está perdendo, falta uns 15 ou 20 minutos para o jogo terminar e o time precisa fazer um gol, precisa ir para frente. Se você for fazer uma ou duas substituições, bom seria que você colocasse alguém que fosse do ataque, alguém que driblasse, alguém que armasse, alguém que goleasse, e quem sabe até botar alguém, melhor ainda, se uma pessoa só representar essas duas figuras, alguém de garra, alguém de fibra. Às vezes ele não joga nem tanto, mas ele é um velocista, ele é aguerrido, ele vai correr, ele vai se jogar e ele vai trazer explosão ao time. É aquele tipo de jogador que não é tão útil em outros jogos, mas nesse tipo de jogo específico, essa substituição se faz necessária. Pois bem, onde eu quero chegar com tudo isso? O meu país, o nosso país, está numa situação em que precisa de alguém que seja referencial de honestidade, alguém que seja referencial de ordem, de disciplina, de uma palavra firme, aguerrido, alguém que não trema diante dos corruptos, alguém de voz que fala firme, alguém de opiniões fortes. Porque quando algo é muito puxado para um lado, precisa-se de alguém que puxe muito para o outro. O Brasil está muito puxado para a esquerda. Então, neste momento, a substituição que eu creio que nós devemos fazer é alguém que puxe bastante para a direita. Se o país estivesse centralizado, alguém de extrema direita, não estou dizendo que o candidato ao qual vou citar é de extrema direita, mas alguém de uma extrema direita, se o país estivesse equilibrado e centralizado, não seria tão útil neste momento. Mas neste momento do jogo, em que o time Brasil, a seleção Brasil, está perdendo o jogo e estamos indo demais para a esquerda, creio sim que alguém mais extremo para a direita iria trazer, puxar o Brasil até a medida certa. Se depois eu apoiaria uma reeleição, não sei, talvez essa firmeza toda, essa braveza toda, talvez esse punho firme todo não seria tão mais necessário, mas ao menos no presente momento em que minha nação se encontra, eu não vejo lógica aonde um país está afundado em corrupção, o que nós vimos da Odebrecht, o que nós vimos envolvendo a Petrobras, há um tempo atrás, o Mensalão, Petrolão e vai por aí afora. Eu não vejo lógica em não votar em um dos poucos candidatos que ainda é ficha limpa. Então, eu estou aqui para citar um nome, não quero fazer sua cabeça, você é livre para votar em quem você quiser, mas eu particularmente creio que neste momento do jogo, Jair Bolsonaro seria o candidato ao qual nós deveríamos dar um voto de confiança. Então, para 2018, eu digo, é melhor já ir se acostumando. Boa tarde, galera. Se você estiver vendo de manhã, bom dia. Se estiver vendo de noite, boa noite. Que Deus nos abençoe e que você pense. Pense com carinho, pense, não acredite nessas mentiras que estão sendo ditas. Homofóbico só porque lutou contra uma cartilha que iria incentivar o homossexualismo nos colégios. Não acredite nessa mentira de que ele é racista só porque ele é contra as cotas, sendo que as cotas, pelo contrário, é que são racistas, que dão a entender que o negro não consegue chegar sozinho à faculdade se não criarem uma lei para que ele seja obrigatoriamente incluído lá, e entre outras mentiras. Não acredite, pesquise, estude, procure saber a verdade. Aí sim, você não é obrigado a concordar comigo, mas sim, procure pesquisar e eu acredito que você vai gravar um vídeo junto comigo e vai terminar ele como eu vou terminar agora. Para 2018, é melhor já ir se acostumando.